minutinho. Então vamos lá? Para quem não esteve presente na aula de sábado, né, passado, nós geralmente abrimos as aulas com a oração de Santo Tomás de Aquino para antes dos estudos, né? Uma oração belíssima e que, de alguma maneira, abre a nossa percepção, né, para a sabedoria e, ao mesmo tempo, faz com que a graça, ou pelo menos a gente pede que a graça nos mova durante a aula, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramais sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade, fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedes e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos lá então, meus amigos. Como eu disse, vamos à leitura que está prevista para a liturgia de hoje, né? Que é a leitura do livro do Apocalipse de São João, né? Capítulo 21, que diz: Um anjo falou comigo e disse: Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho da jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do Oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que a leitura, né, do Apocalipse aí está tratando, obviamente, da esposa de Cristo, né, que é a própria igreja. E, de algum modo, por conta disso, nós estamos sendo convidados a participar desse matrimônio, né, podemos dizer assim. E não é exagero dizer que é um matrimônio que ocorre desde sempre, mas que, no entanto, será concretizado ao fim dos tempos, né? E isso, obviamente, tem a ver com o tema da aula de hoje, né? Para quem teve a curiosidade de observar lá no nosso programa, que vocês têm no WhatsApp, né? Tem lá o programa de todas as aulas. A aula de hoje tem como tema a ressurreição da carne e a vida eterna, né? Um tema importantíssimo, pois também denuncia aí o que nós repetimos no credo todo o domingo ou toda Santa Missa, né? Para nós compreendermos esse assunto, nós temos que primeiro compreender, né, o que somos nós, né, e o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Porque se nós não compreendermos isso, não dá para compreender o que vai acontecer para depois do fim do mundo, né? Porque veja que coisa curiosa. Se eu falo em ressurreição, isso traz para mim uma premissa.
se eu falo em ressurreição, significa dizer que a morte existe. Mas veja, se eu falo que a morte existe, isso traz uma outra premissa. Significa dizer que a vida existe. Ou seja, eu tenho que entender para o que estou vivendo, o porquê que eu estou vivendo, o que é a morte, para depois disso aí sim falar da ressurreição da carne. Né? Então veja que a nossa aula ela vai ter essa organização. Né? Por vezes a gente vai ter de entrar, tá, em algumas meditações filosóficas necessárias, mas na maior parte do tempo durante a aula, vocês vão perceber que o que a gente vai estar fazendo é simplesmente repetindo a doutrina, né? Repetindo as verdades de fé que nós professamos, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, tá? Nós estamos vivendo aqui, né? E o que é a nossa vida? Tá? O que é a nossa vida? Veja, para nós compreendermos o que é a vida, né, é necessário apelar um pouquinho à filosofia. E a nossa igreja ela é tão rica que, obviamente, ela também tem uma base filosófica muito forte. Né? Eu costumo dizer, inclusive, que se uma pessoa estudar filosofia com atenção, né, humildade, né, e principalmente como um servo da verdade, automaticamente, ao final dos seus estudos, ao final das suas meditações, ela vai ter que chegar até Deus. Ela vai ter de se converter à Igreja Católica. Porque, veja, a base filosófica que a Igreja Católica carrega para explicar alguns dogmas da fé no nosso catecismo é uma base filosófica inigualável. Inigualável. Tá? Que a igreja ela não tem preconceito. Ela, inclusive, se lança a mão, por vezes, até mesmo de meditações filosóficas de filósofos pagãos que viveram na Grécia Antiga, né? Antes mesmo do ápice da revelação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja que a igreja ela também mantém uma base sólida filosófica de explicação racional das verdades da fé. Né? Existe uma frase do Heisenberg, que eu gosto muito, que não era filósofo, mas foi um físico quântico, né, um grande cientista. A frase dele é belíssima. Ele diz o seguinte: olha, quanto mais eu me aprofundo nas ciências naturais, mais ateu eu fico. No entanto, eis a minha surpresa, que ao final da minha caminhada estava lá Deus me esperando. Né? O que comprova essa fala do Heisenberg? Comprova o seguinte: olha, se você usar a sua razão natural, mesmo sem a fé, de forma ordenada, você vai ter de chegar em Deus uma hora ou outra. Você vai ter de perceber racionalmente que a Igreja Católica é o depositório da verdade. Né? Que nosso Senhor Jesus Cristo é a própria verdade. Então, assim, não tem saída. Obviamente, a fé é necessária, porque a fé ela é uma graça, uma virtude sobrenatural que nós recebemos de Deus que ilumina a nossa inteligência. Né? Então, ao contrário do que as pessoas falam, a fé não é uma crença cega, a fé não contraria a razão, tá? A fé não é um sentimento, muito pelo contrário. A fé é um ato intelectual, é um ato da razão. Só que quando a fé alimenta a nossa razão, ela aperfeiçoa a nossa razão, ela não muda a estrutura da razão, ela não modifica a razão, ela não destrói a razão para construir uma outra coisa no lugar, não. Ela aperfeiçoa a razão natural, de modo que a nossa razão, a partir do ato da fé, consegue compreender verdades que estão para além de seus limites naturais. Né? São verdades sobrenaturais, obviamente. Então, a fé, óbvio que é necessária, mas somente com o esforço da razão natural você consegue chegar até Deus. Ó, só para vocês terem uma ideia, algumas características que a nossa razão natural consegue captar de Deus, os gregos pagãos já tinham captado. E a igreja não nega aquela meditação grega pagã. Ela aceita, inclusive, como base filosófica. Santo Tomás de Aquino é uma. Santo Tomás de Aquino tratava Aristóteles, que é um filósofo pagão anterior a Cristo, como o filósofo, com F maiúsculo, trazendo ali uma espécie de respeito. Né? Então, veja que coisa curiosa. A igreja, ela lança a mão também do esforço da razão natural. Mas é óbvio, como eu disse, se a razão natural é otimizada pela fé, melhor ainda. Aí nós passamos a enxergar melhor, porque a graça passa a nos mover, né? A graça passa a fornecer outros dons relativos à sabedoria.
ok? Mas, voltemos ao nosso raciocínio, né? Estamos aqui a perguntar o que é a vida. Tá? Veja bem, a vida é a característica dos seres, né, que realizam um movimento imanente. O que isso significa? Os seres que têm vida são aqueles seres que conseguem realizar um movimento a partir de uma causa interior. Percebe? Por exemplo, como é que eu sei que eu sou vivo? Ó? Eu sei que eu sou vivo porque tudo que eu estou fazendo aqui agora, ó, colhendo as palavras, dando a aula, movendo o meu braço, tudo isso que eu estou fazendo vem a partir de um impulso interno, um impulso interior. Então, se eu consigo produzir movimento no meu corpo a partir de um motor interior, isso significa dizer que eu tenho vida. E, nesse sentido, os homens, os animais, os vegetais têm vida. Têm vida, porque tanto os vegetais, quanto os animais, quanto os homens realizam movimento. Tá? Realizam movimento. Então, é isso que nós chamamos de vida. De vida, né? Só que olha que coisa curiosa. Esse motor interno que produz a vida, né, nós temos um nome característico, que é aceito pela doutrina e que vem da filosofia. Tá? Esse motor interno que move os corpos dos seres vivos, nós chamamos de alma. De alma. Né? Alma vem do grego ânima. E quando se retraduz a palavra ânima para o português, você tem a palavra animado. Ó. Os seres vivos são seres animados. São seres que possuem alma. São seres que animam o próprio corpo desde dentro. Ó. Né? Então, todo ser vivo possui alma. Então, não é exagero dizer que os vegetais, os animais e os homens são seres constituídos de corpo e alma. De corpo e alma. Tá? Sim, ao contrário do que as pessoas acham, os vegetais também têm alma. Os animais também têm alma. E os homens também têm alma. Por quê? Porque são seres vivos. Possuem um corpo animado. Né? Uma pedra, por exemplo, não tem alma. Uma pedra é só corpo. Todo movimento que ocorre com a pedra não tem como motor o interno, o interior. Todo movimento que ocorre com a pedra, a causa é externa. Então, ela não tem vida, obviamente. Ela não tem alma. Tá? Então, alma é o princípio da vida, num primeiro momento. Tá? Só que tem um detalhe, tá? Por favor, prestem muita atenção. A alma humana, ela é um pouco diferente, pouco não, muito diferente da alma dos animais e dos vegetais. Por quê? Tá? Por quê? Nós temos uma característica na nossa alma, tá? Que a igreja, os doutores da igreja, os padres da igreja, vão chamar de espírito. Espírito. Né? Então, quando nós achamos lá nas Sagradas Escrituras, e quando os padres da igreja dizem que o homem é formado de corpo, alma e espírito, não é que o espírito é uma terceira parte no que nos constitui. Não. O espírito é uma dignidade que existe na alma humana, mas que não existe na alma dos animais e dos vegetais. Ó. Aliás, o que vai nos diferenciar dos animais e dos vegetais é justamente isso. É o fato de termos uma alma com dignidade espiritual. Essa dignidade espiritual traz para os homens duas atribuições. Duas atribuições. Gente, se tiver qualquer dúvida, é só levantar aquela mãozinha, tá? Porque essa parte primeira é uma parte um pouco filosófica e pode ser complicada. Tá joia? Então, veja bem. Essa dignidade espiritual que existe na alma humana traz para o homem duas atribuições. Duas atribuições. Primeira atribuição. A alma tem uma dignidade espiritual quando o homem, voltado para esse mundo no qual ele vive, ele consegue agir através da inteligência e da vontade. Então, veja, a primeira atribuição da dignidade espiritual da nossa alma é explicada por duas inclinações que nós temos que os animais e os vegetais não têm, que são a inteligência e a vontade. Nós temos a inteligência porque temos uma inclinação que mira a verdade e temos uma vontade que é uma inclinação que mira ao bem. Veja, nenhum animal pode captar a verdade. Nenhum animal pode procurar fazer o bem.
moral. Tanto é que não se exige que os animais sejam obedientes, sei lá, à Constituição brasileira. Né? Um leão não pode ser penalizado e marginalizado da realidade da vida pelo fato de ter matado uma zebra cruelmente. Por que não pode exigir isso do leão? Porque o leão não tem a vontade direcionada ao bem. Logo, ele não tem consciência moral. Então, veja, aqui na Terra, aqui nesse mundo, a primeira atribuição da nossa dignidade espiritual tem a ver com a busca pela verdade através da inteligência e a busca do bem através da vontade. Todo ser humano, naturalmente falando, já tem essas características, essas inclinações à verdade e ao bem. Veja que, para eu buscar a verdade e para eu buscar o bem, nesse sentido que eu estou explicando, basta o meu esforço natural. Porque eu já tenho essa dignidade naturalmente. Tá claro isso? Só que veja, o fato da nossa alma ter uma dignidade espiritual também nos faz reconhecer uma segunda atribuição, que é uma atribuição sobrenatural. O fato de termos uma dignidade espiritual na nossa alma é também uma abertura para o espiritual. Melhor dizendo, uma abertura para o sobrenatural. O que isso significa? É graças ao fato de termos uma dignidade espiritual que podemos nos abrir a uma ligação íntima com Deus. Então, Deus ele pode agir na nossa inteligência e na nossa vontade. Porque a dignidade espiritual do homem não é encerrada no mundo natural, mas é também uma abertura para o sobrenatural. Então, quando Deus bate na nossa porta, convém abrir. Porque aí, com a sua graça, ele age no nosso espírito, age na nossa vontade e melhora a nossa percepção do bem e age na nossa inteligência, melhorando a nossa percepção da verdade. Porque, no final das contas, o bem e a verdade é o próprio Deus. Então, nós nos direcionamos a Deus na medida em que permitimos que Deus haja no nosso espírito e nos guie até Ele. Percebem? Isso é muito impressionante. E veja, o simples fato de reconhecermos uma dignidade espiritual na nossa alma já abre a possibilidade de que a nossa vida seja orientada para a felicidade. Então veja que coisa bonita. Isso daqui é muito bonito, olha. O ser humano, dos seres materiais, né? Não estou falando dos anjos, tá? Os anjos, um parênteses rápido, os anjos também têm uma dignidade espiritual. Só que os anjos, de certa forma, estão acima do homem nessa hierarquia. Tá? Então, só estou tratando aqui do mundo, né, material, natural, podemos dizer assim. Tá? Mas veja que coisa curiosa. No mundo natural, o homem é o único ser que pode ser feliz. Por quê? A felicidade é a satisfação plena do espírito. Se os animais e os vegetais não possuem espírito, então eles não podem experimentar essa satisfação plena que nós chamamos de felicidade. Vocês estão compreendendo isso? Então, veja, desde que o homem possui uma natureza espiritual criada por Deus, o homem passa a ter a possibilidade de ser feliz. O homem passa a ter a possibilidade de ter uma satisfação plena. Percebem? Só que veja que coisa curiosa. O fato do homem ter, na sua dignidade espiritual, uma abertura para o sobrenatural, faz com que percebamos que a felicidade que nos preenche de fato também é sobrenatural. Tem a felicidade natural? Tem.
Só que a felicidade natural não é aquela que nos é prometida de fato. Porque se eu tenho para cima da minha natureza uma abertura para o sobrenatural, então é óbvio que o que vai me satisfazer plenamente, de fato, é a felicidade sobrenatural. Em última instância, eu só vou ser feliz plenamente na medida em que eu me encontrar com Deus. Porque Ele é o bem e a verdade, de fato. As coisas aqui no mundo são boas e verdadeiras também, mas são parcialmente boas, parcialmente verdadeiras. Elas não podem me entregar a verdade e o bem plenos. Deus não. Deus é a verdade. As coisas do mundo possuem a verdade e possuem o bem, mas não são a verdade e o bem. Deus é a verdade e o bem. Então, horas, podemos chegar à conclusão que somente Deus pode trazer para nós a felicidade plena. Que, como eu disse no início da aula, o que nos alimenta é a verdade e o bem. Ué. Então, as coisas do mundo aqui podem me alimentar apenas parcialmente. Ó. Deus não. Deus me alimenta plenamente. Então, a minha felicidade eu só vou encontrar quando eu participar diretamente de Deus. Ou seja, eu ser inteiramente divino. Né? Inteiramente divino. Né? Ou seja, o nosso ser ele será preenchido por Deus. Que é o que nós vamos ver já já, é explicado no catecismo como a visão beatífica, que é a felicidade plena do homem, estar no céu com Deus. Então a felicidade sobrenatural é a única que nos satisfaz plenamente. Percebem isso? Então, assim, o que é a vida nesse mundo? A vida nesse mundo não é a vida no nosso lugar de fato. Nós estamos nesse mundo? Estamos. Mas esse mundo não é o nosso lar. Não é o nosso lar. Nós vivemos nesse mundo, mas não para esse mundo. O nosso lar, a nossa casa, é de outra instância. É de uma instância sobrenatural. Essa casa aqui é uma casa natural, limitadíssima, que não pode nos entregar o que procuramos. Que é a felicidade sobrenatural, que é a visão beatífica, que é Deus. Então, nós vivemos nesse mundo como peregrinos. Peregrinos. Como caminhantes. Como alguém sem pátria. Como alguém que está à procura da sua própria pátria. Que não é o Brasil, que não é, sei lá, o país de primeiro mundo, não, nada disso. Não, nenhum lugar desse mundo pode nos entregar a felicidade plena. Porque olha que coisa curiosa, veja que coisa interessante, ó. Deus no ato da criação, ele criou o homem no paraíso. O paraíso era aqui. O homem ele experimentava uma felicidade plena, que não é bem a felicidade sobrenatural que agora nos é prometida, mas já era uma felicidade que tinha lá a sua plenitude. Só que depois do pecado original e depois de que Deus veio pagar os nossos pecados, como eu expliquei na última aula, esse paraíso foi alçado aos céus, que tem a ver com a leitura de hoje. A noiva, Deus, enfim, casa-se e a noiva, né, ela é exaltada pelo próprio Deus para ficar ao seu lado. Então, o paraíso, né, a Jerusalém passa a ser celeste. Então, agora, o paraíso, ele foi, como é que eu vou dizer, aperfeiçoado aos céus, alçado aos céus. Então, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, abriu-se uma porta para a felicidade plena sobrenatural. Então, o mundo daqui agora ficou de peregrinação. Não é o nosso lar aqui. Nosso lar foi alçado. A gente tem que buscá-lo. Percebem isso daí? Então, nós somos peregrinos nesse mundo, caminhantes. Um peregrino não tem pátria, ele é um caminhante. Né? Ele vai andando, ele caminha.
em busca da sua pátria e do lugar onde ele vai se realizar e repousar. Então nós temos que caminhar. Lembram da última aula? Esse mundo da peregrinação nada mais é do que o mundo da igreja militante. Ó. Lembram disso? A igreja militante é aquela na qual é constituída por aqueles que militam contra o pecado. Então, a vida do peregrino é uma vida militante contra o pecado. É isso. A gente fica pedindo aqui a ajuda de Deus para Deus nos guiar durante essa peregrinação. Aliás, todas as peregrinações que ocorrem de fato, não simbolicamente, mas de fato, passam a ser símbolos, aí sim, dessa peregrinação pela qual passam todos os homens que estão em busca da sua pátria, que não vai ser encontrada aqui. Percebem? Ó, Santo Agostinho, quando ele vai falar disso, ele fala de uma maneira belíssima. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, olha, o homem, querendo ele ou não, ele sempre está agindo pelo amor. O problema é que, devido à imperfeição humana, esse amor foi dividido. Então, o homem pode viver esse mundo da peregrinação pelo amor menor ou pelo amor maior. Viver pelo amor menor é viver pelo amor a si mesmo. Aí eu me coloco no centro de tudo e passo a viver nesse mundo apenas para realizar os meus desejos, a partir dos bens relativos propiciados pelo mundo. Veja, viver pelo amor menor, então, viver apenas pelo amor a si próprio, nunca vai conseguir trazer a felicidade plena. Pois a felicidade plena não é desse mundo. E não pode ser conquistada com o fato de apenas eu me amar. Eu me colocar no centro. Porque veja que coisa curiosa. Isso aqui é muito interessante. Ó. Se o nosso amor... olha só. Se a nossa felicidade plena é sobrenatural, então ela é infinita. Como é que eu vou encontrar a felicidade aqui, no mundo da peregrinação, se as coisas que compõem esse mundo são finitas? Não vai dar. Não vai dar. Tanto é que algumas pessoas entram nessa ilusão, nessa autoilusão de amar apenas a si mesmas, agir pelo amor menor, e elas começam a achar que já sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar buscar um somatório infinito de coisas finitas, para ver se supre aquilo que eu estou buscando. Aí vem a má notícia, não vai suprir. O somatório de coisas finitas não dá o infinito. Então não vai conseguir satisfazer a sua sede de eternidade, a sua sede de sobrenaturalidade, a sua sede de Deus. As coisas têm Deus parcialmente, mas não são Deus. Então viver por esse amor menor não pode ser a regra da vida de peregrino, senão você vai se perder no caminho. Senão você não vai ser peregrino. Sabe o que você vai ser? Você vai tomar como sua pátria aquilo que não é sua pátria. E aí, meu amigo, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar a infelicidade. Procurar a felicidade no lugar errado traz infelicidade. Eu não sei se eu estou sendo claro. Agora, Santo Agostinho também diz que tem um amor maior. E é por esse amor maior que devemos viver para sermos peregrinos nesse mundo. O que é o amor maior? O amor maior é amar a Deus. Amar a Deus desde essa vida peregrina. Não dá para deixar para amar a Deus depois da morte, meu amigo. Não vai. Aí vai ser tarde. Aí você vai nutrir ódio por Deus. Devemos amar a Deus já a partir de agora, na vida de peregrino. Por quê? O que é amar a Deus? Amar a Deus é se abrir para a ação de Deus através da graça, para que Deus nos encha de amor espiritual e nos guie a amá-lo. Porque com o nosso esforço natural nós não conseguimos amar a Deus. O nosso mérito está em se abrir para a ação de Deus em nós. Aí vai acontecer um negócio interessante. Aí eu vou viver nessa vida de peregrino, já tendo ali um gostinho
da felicidade plena sobrenatural, mesmo não tendo ela ainda de fato. Só vai acontecer depois com a visão beatífica, depois da morte. Ó. Mas já vou experimentando, já vou tendo um antigosto do paraíso. Ó. Ó, os santos que nós veneramos, os santos, enquanto vivos na vida de peregrino, eles tinham esse antigosto do paraíso. Alguns, inclusive, entravam em êxtase. Então, nós devemos já viver essa vida de peregrino através do amor maior, amando a Deus, para ele já ir nos guiando no caminho. Para, de algum modo, ele nos garantir a felicidade sobrenatural que tanto alçamos. Para aí sim, matar a nossa sede de infinito. Ó. Percebem isso daí? Isso tem que ficar claro na nossa mente. Tá? Por isso que o cristão nesse mundo, enquanto ele vive como peregrino, sendo guiado por esse amor maior, o cristão nesse mundo parece que ele está em outra rotatividade de existência. Né? Vocês já devem ter observado isso. Vocês devem ter pessoas próximas que não são cristãs. Eu tenho, na minha família, um monte. Infelizmente, tem gente que não é cristã, ainda não achou o caminho da peregrinação. Cara, parece que você está numa rotatividade de existência diferente da deles. Parece que as nossas prioridades não têm nada a ver com as prioridades deles. Ó. Mas é por conta disso. É porque nós temos o critério mais ou menos claro de como viver. Ó. Porque Deus vai fornecendo esse critério para a nossa vida. Percebem isso, gente? Deu para compreender mais ou menos como se estabelece a nossa vida? Eu preciso só de um ok de vocês, porque é estranho pra caramba dar aula pro computador, eu não sei se vocês estão entendendo. Tá claro? Tá claro, sim, professor. Deu para entender, sim. Tá bom, Excelente, então. excelente. Então tá jóia. Tá ótimo, Varela. Então tá bom. É só para deixar claro, porque às vezes a gente está falando, as pessoas já perdem o fio da meada. Que bom que vocês estão acompanhando. Muito bom mesmo, tá? Bem, falamos o que é vida. Agora vamos falar o que é morte. Certo? Veja bem. Primeiro vamos falar da morte natural. A morte natural ela é um fato evidente para todos nós. Né? O cara pode ser ateu, mas não tem como ele negar que existe a vida e existe a morte. Às vezes o ateu nega que o princípio da vida é a alma por pura teimosia, tá? Por pura teimosia, por um excesso de materialismo. Né? É uma coisa bizarra quando você vai ver materialistas ateus, biólogos, falando da vida. Eles vão, cada um deles tenta eleger a causa da vida numa parte material do corpo. Como se o simples acúmulo de matéria produzisse a vida. Bem, se fosse assim, o cientista conseguiria reproduzir a vida em laboratório. Veja, não dá. O máximo que o cientista pode fazer é produzir um pano de fundo material para que uma alma possa viver aquele acúmulo de material. Mas mesmo assim não vai dar, porque a matéria que o cientista tenta reproduzir em laboratório vai ter que já ter uma forma determinada, e a forma é dada pela alma. Então, assim, não tem escapatória. Né? Não tem escapatória. Mas o que é a morte? O que é a morte natural? A morte natural é a separação do corpo e da alma. Quem aqui já teve experiência de presenciar um corpo vivo e no momento seguinte um corpo morto, né? Mesmo que a gente não tenha total certeza que ele morreu, quando a gente olha para o corpo vivo no instante anterior e olha para o corpo morto no instante seguinte, parece que algo saiu dali. Parece que algo saiu dali. Esse algo é a alma. Esse algo é a alma. E no caso do homem, a alma espiritual. Então a alma é o que dá integridade para a vida. A alma não é a totalidade do ser humano, hein? Por favor. O ser humano é alma e corpo. A alma é o que dá integridade à vida. Ou seja, é a alma que determina que os fragmentos do corpo fiquem, né, unificados, integrados. E, além disso, vivifica o corpo. Como eu disse no início da aula. Tá joia? Então, quando a morte ocorre, quer dizer que a alma saiu do corpo, se separou do corpo. Tanto é, como eu disse na aula passada,
assim que a alma se separa do corpo, qual é o momento seguinte? O que acontece? O corpo começa a se desmembrar, provando assim que a alma integra os fragmentos do corpo. Ó. Certo? Então, a morte é a separação da alma e do corpo, ok? Só que olha só, né? A morte natural, a gente não consegue detectar de maneira exata o momento em que a alma sai do corpo. Tanto é que, segundo a doutrina da igreja, o padre ele pode atualizar o sacramento da unção dos enfermos até 2 horas depois da declaração da morte do corpo. Porque como nós não temos certeza, nós temos aí, né, essa margem de 2 horas para que a atualização do sacramento possa ter efeito. E a unção dos enfermos é um sacramento muito importante. Uma pessoa que tem a graça de receber a unção dos enfermos perto da morte é uma pessoa que está garantindo a sua salvação. Isso é algo muito sério, assim, de uma seriedade impressionante. Né? Então, depois que a alma é separada do corpo, acabou o poder de decisão do homem. Então, veja bem, o tempo de peregrinação se dá desde a nossa concepção até o momento de separação da alma do corpo. Depois do momento de separação da alma do corpo, não tem mais peregrinação. Logo, não tem mais escolha. Logo, não tem mais arrependimento. Isso é importante. Né? Eu já vi, isso é muito triste, tá? Mas eu já vi padres fazendo a oração de um defunto no velório e usando frases do tipo, né? Agora a alma de fulano está dormindo. Está dormindo. Não está dormindo. Isso não existe, não, tá? Aliás, quando se usa esse verbo dormir nas Sagradas Escrituras, a igreja tem a interpretação no seu sentido espiritual, não no seu sentido literal. Não tem alma dormindo nenhuma. Outro absurdo que eu já escutei também em velório, tá? Que é muito triste, é a alma, né? A alma de fulano ressuscitou, a alma de fulano ressuscitou, né? E já está do lado de Deus. Também é um erro. Também é um erro. Não ressuscitou. Não ressuscitou. A gente vai ver já já que a ressurreição da carne se dá apenas ao final dos tempos, no juízo final. Então, ali, o que a pessoa está recebendo é um juízo particular. Tá? Então, é isso. A morte representa o fim da peregrinação e, a partir dali, você vai receber o seu juízo particular. Então, de cara, já quero deixar aqui, né, definido para vocês. Ó. Existem 2 juízos existentes que vão ocorrer, né, em relação à nossa existência. O juízo particular, que nós recebemos logo após a separação da alma do corpo, né, e o juízo final, ou universal, que nós recebemos apenas ao final dos tempos, tá? Ao final do mundo, ok? Comecemos, portanto, pelo juízo particular, tá joia? Vejam o que diz o catecismo em relação ao juízo particular. Diga lá, Michele, pode perguntar primeiro. Só deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente morre, a alma vai para o purgatório? Não, nem sempre. Pode ir para o inferno ou diretamente para o céu também. Ah, essa era a minha dúvida. Entendeu? Porque eu achava que todos nós ficaríamos Não. no purgatório, inclusive, assim, na minha ignorância, né? Sim. Eu achava que, inclusive, por exemplo, um santo poderia ficar no purgatório do lado de um bandido. Boa pergunta. Vamos lá. Essa pergunta que a Michele fez é a pergunta de muitos, tá? Ó, existem 3 destinos possíveis da alma depois da morte. Os 3 destinos são o inferno, o purgatório,
né, e o paraíso celeste, né, o céu, ok? Veja bem, primeira coisa, a alma que vai para o inferno, ela já está condenada. Ela já está condenada. Não tem como mais a alma do inferno se arrepender. Não existe arrependimento após a morte natural. Não existe. Porque o tempo de peregrinação, o tempo de militância contra o pecado passou. E outra coisa, Michele, isso aqui é muito importante. Arrependimento pressupõe um presente que se relaciona com o passado. Quer dizer, cometi um pecado mortal no passado e agora no presente me arrependo dele. Então pressupõe tempo. Só que veja, a existência que está determinada pelo tempo é a existência material. Depois da morte, não tem mais existência material. Portanto, não há tempo. Se não há tempo, não pode ter arrependimento. Aliás, é por isso que os anjos, que são puras almas espirituais, sem corpo, os anjos que são puros espíritos, melhor dizendo, são puros espíritos, não se arrependem. Os anjos não se arrependem, por quê? Porque eles não são determinados pelo tempo. Os anjos não peregrinam. Portanto, os anjos não podem se arrepender. Toda decisão do anjo é tomada por uma compreensão verdadeira da realidade. Então, se ele toma a decisão errada, mesmo compreendendo verdadeiramente a realidade, ele decidiu com 100% de propósito. Logo, ele não se arrepende. Nós não. Como nós temos uma compreensão razoável da realidade, mas não 100%, nós podemos nos arrepender no momento futuro. Então, enquanto estamos na peregrinação, podemos nos arrepender. Depois da morte já não dá mais. Então, a alma condenada no inferno, pelo juízo particular, ela não pode voltar mais atrás. Lembrando que para ir para o inferno, basta morrer em pecado mortal. Por isso que tem esse nome, pecado mortal, porque pecado é aí você escolher a morte eterna. É você escolher, como eu disse na última aula, estar fora do corpo místico, lembram disso? Morri em pecado mortal, condenação ao inferno. Diga, Fábio. Ô, Varela, só em relação ao que você falou agora sobre os anjos, e aí me surgiu uma dúvida. Porque, assim, antes de nós cometermos lá o pecado original, a gente tinha os dons préternaturais ali, né? A gente não era inteligência absoluta, como os anjos são, né? Mas a gente também não éramos ignorantes, digamos assim. Qual a diferença aí entre a nossa escolha, né, e a escolha dos anjos, e por que eles receberam o julgamento instantaneamente aí, enfim. Perfeito. Se a gente também não tinha ainda sobre os dons préternaturais, a gente não tinha essa limitação da nossa ignorância. Perfeita pergunta, excelente pergunta. A diferença é a seguinte, a sabedoria dos anjos era equivalente a compreender a realidade natural e sobrenatural. A inteligência humana, sem a corrupção do pecado, captava as verdades do mundo em que o homem tinha acesso totalmente. Então, ele captava a verdade total, mas em relação à estrutura da realidade que tínhamos acesso. A realidade que o anjo tem acesso já era muito superior à realidade que o homem tinha acesso. Percebe? Eu tenho a compreensão plena antes do pecado original, por conta dos dons préternaturais, antes da corrupção. Só que essa minha compreensão plena
é de uma faixa da realidade determinada para a minha natureza. E a minha natureza possui um corpo. Possui um corpo. Então tem uma limitação maior do que a dos anjos, que não possuem corpo. Então os anjos contemplavam uma faixa de realidade muito superior à nossa. Ao ponto dos anjos, de um dos anjos, ter cometido uma ação contra Deus. Portanto, é um anjo caído, um demônio, e é ele que vai tentar corromper agora a natureza humana. Que aparece lá para Eva, né? E ludibria Eva. Abre negociação com Eva. Propõe uma negociação para Eva e a Eva abre negociação com o demônio. Isso mostra o quê? Isso mostra que nós, homens, fomos suscetíveis a uma tentação de uma esfera de realidade superior à nossa. Percebem? Ó, no caso do anjo, quando ele erra e se corrompe, ele não recebe uma tentação superior à realidade natural dele. Ele erra por uma liberdade infinitamente superior à nossa. Nós não. Nós erramos também pela nossa liberdade? Sim. Nos corrompemos na queda, no pecado original? Sim. Mas veja, o fato de termos sofrido uma tentação externa de um ser que transcende a nossa natureza já mostra que a compreensão que nós tínhamos de realidade é inferior à compreensão de realidade que tinham os anjos. Ó. O que faz a escolha dos anjos ser mais grave do que a do homem nesse sentido. Então, nesse sentido, um anjo não pode se arrepender. E lembremos, Fábio, a condenação ao inferno de uma alma espiritual criada por Deus, no fundo, é uma escolha da própria alma espiritual. No caso dos anjos, uma escolha de gravidade exemplar, porque ela ocorre e não abre a possibilidade de arrependimento, e no caso do homem, de uma gravidade que abre a possibilidade para o arrependimento, porque o homem, tendo o corpo, está limitado ao tempo, não tem o conhecimento de todas as faixas da realidade, e ainda por cima é determinado pelo tempo. Fábio, e aqui guarda também uma tensão muito curiosa sobre a narrativa da salvação, que é interessantíssima. Alguns padres da igreja defendem a tese, isso não é dogma de fé, tá? Mas alguns padres da igreja, como por exemplo Santo Tomás de Aquino, guardam uma interpretação belíssima, que diz o seguinte, olha, pode ser que o que fez os anjos negarem a Deus e quererem se afastar de Deus foi quando eles começaram a conhecer o plano divino da salvação, que de alguma forma eleva a natureza humana como superior à natureza angelical. Primeiro, porque Deus, na segunda pessoa da Trindade, assume a limitação humana. E segundo que Maria, Nossa Senhora, é superior aos anjos na hierarquia da criação. Então isso pode ter ocasionado uma espécie de inveja soberba nos anjos. Ó. Mas isso não é um dogma de fé, mas é uma interpretação belíssima que faz sentido. Ficou claro, Fábio? Ficou muito claro, valeu. Claro. Eu acho interessante também, porque se você vê que essa questão transborda até para a nossa vida natural, né? Se você pensar esses sistemas de justiça, vamos dizer que sejam, né, verdadeiros sistemas de justiça, né? Não como o que a gente tem no Brasil. É meio que uma reprodução dessa questão, né, desse tipo de responsabilidade face à ignorância da pessoa e etc. Perfeito. É exatamente isso, Fábio. O Santo Agostinho, inclusive,
ele tem um tratado filosófico, político-filosófico, teológico, chamado A Cidade de Deus. E aí ele diz isso exatamente o que você falou agora. Ele diz o seguinte, olha, na cidade dos homens, que é o mundo da peregrinação, as leis dos homens se fazem necessárias. Só que elas só conseguem atingir o seu fim, que é a justiça, né? O objetivo da lei é a justiça. Só atinge o seu fim, que é a justiça, na medida em que estão adequadas à lei divina. A lei divina que faz parte da polis, da sociedade, da cidade de Deus, né? Então, o peregrino, que somos nós, cristãos, nós temos uma existência muito interessante. Nós vivemos na cidade de Deus, procuramos obedecer à lei dos homens, desde que a lei dos homens esteja acordada com a lei de Deus. Então, nós vivemos em duas sociedades ao mesmo tempo. Nós vivemos na cidade dos homens e na cidade de Deus, enquanto peregrinos. E vamos ser muito honestos, Fábio. A própria natureza humana é uma natureza tensa e esquisita. Nós estamos entre os animais e os anjos. Nós temos características de animais e características angélicas. Somos seres muito esquisitos. Por isso que é comum que os seres humanos que não se convertem, que serão condenados ao inferno, se não passarem a viver aqui uma vida de peregrino, essas pessoas, elas confundem aquela sede que elas têm dentro da sua natureza espiritual angélica, podemos dizer assim, que é a sede de infinito, elas começam a procurar esse infinito vivendo como animais. Bem, aí a conta não fecha. Aí a conta não fecha. Não tem como eu viver como animal e satisfazer minha sede de infinito. Percebe? Eu teria que viver como um ser espiritual, mais próximo dos anjos e menos do animal. Não estou falando que é para anular os desejos animais, muito pelo contrário, os desejos animais são importantes, senão nós não teríamos essa natureza. O que você não pode fazer é reger a sua vida pela esfera animal, se rebaixando, por exemplo, a qualquer lei dos homens, mesmo que sendo injusta. Você pega aí, ó, tentativa de legalizar o aborto. Por que as pessoas são favoráveis à legalização do aborto? Porque elas estão em procura de uma felicidade terrena. Elas querem legalizar o aborto para retirarem delas legalmente, em termos humanos não, animais, tirarem dela a responsabilidade de criar os filhos. Que dá trabalho, e é sacrificante, vocês sabem disso, vocês têm filhos. Então, legalizando o aborto, eu tranquilizo um pouco a minha consciência embotada de que estou vivendo pela justiça, porque agora eu estou obedecendo a lei dos homens, que diz que o aborto não é assassinato. Mas veja, qualquer pessoa que tem 2 neurônios funcionando já percebe que a vida se inicia na concepção, pois, como eu disse no início da aula, a vida é determinada pelo movimento interno. Então, no feto, ou seja, na própria concepção, já tem ali uma alma brotando. Aliás, vou contar um segredo para vocês. A Vitória está grávida, graças a Deus. Fomos agraciados por graças a Deus. Deus abençoe. Ai, que legal, Varela. Parabéns. Uma graça maravilhosa. E ela está de 6 semanas, né? E aí, por que eu estou contando isso? Nós fomos fazer lá a ultrassonografia, né? A primeira. Aí tem lá aquele vídeo, aquela telinha na nossa frente. Poxa, não tem como olhar para aquilo e não perceber Deus agindo, não perceber que ele tem uma alma espiritual. É uma bolsinha que vai fornecendo alimento para aquele negocinho do tamanho de um grão de feijão vermelho. Com o coração já batendo ali. E ali tem um acúmulo de matéria, mas não é um simples acúmulo de matéria. Tem uma força interna impulsionando a matéria para fora e determinando em forma humana. A pessoa não olhar para aquilo e não perceber que tem uma alma, é uma pessoa que está negando a realidade. Ela não é científica, ela é anticientífica. Porque a ciência vai ter que levar você a conceber a existência da alma. Né? Então, ali, já tem ali uma alma espiritual, já tem ali uma natureza angelical dando forma a um corpo, né, que tem desejos animais. Ó. Então, tá tudo ali junto. Então, não tem como negar esse negócio. E é um negócio muito bonito. Então, o homem tem uma existência entre os animais e os anjos. Percebe? Diga, Michele, desculpa. Então, ainda sobre aquela minha dúvida,
Eu queria entender, então, qual o sentido do purgatório, já que eu morri em pecado mortal, eu vou direto para o inferno. E se após a minha morte, se em vida eu não tive arrependimento, você fala que após a morte eu não tenho como me arrepender mais. Então, eu queria entender qual o sentido do purgatório. Excelente pergunta. Vamos lá. Como eu disse, depois da morte existem 3 destinos possíveis: o inferno, o purgatório, né, e o céu. Ok? Só que tem um detalhe: em última instância, só existem 2 destinos: inferno e céu. Então, o que é o purgatório? Como o próprio nome já diz, o purgatório é um local na eternidade que tem como finalidade purgar, retirar as imperfeições daquele ser que ainda não está totalmente puro. Lembremos, no céu só entra santo. Só entra pessoa com a alma espiritual pura. Né? Muito mal comparando, tá? Como uma alma de uma criança de 3 anos. Pura, pura, só entra pura. Só entra pura, tá? Se tiver alguma impureza, é necessário que essa impureza seja expurgada. E esse lugar que essa impureza, essa imperfeição é expurgada, nós chamamos de purgatório. Então, assim, em termos práticos, Michele, a lógica, a dinâmica é a seguinte: você morrer em pecado mortal, condenação ao inferno. Você morreu com imperfeições e pecados veniais, aí é o purgatório. Todas as almas que estão no purgatório serão salvas. Todas as almas que estão no purgatório conhecerão Deus. Todas as almas que estão no purgatório experimentarão a felicidade sobrenatural, a felicidade plena. Só que vai ter esse tempo de espera, de expurgo. Percebe a questão? Entendi. Agora eu entendi. Então, vou fazer igual o professor Alexandre aconselhava. Eu vou mirar no céu, porque eu tende a cair no purgatório. Boa, boa. É mais ou menos Obrigada. isso. Só que, é isso aí mesmo, só que, olha só que coisa curiosa. Mirar no céu mesmo. Porque, olha só, a gente tem que procurar ter uma vida santa agora. Agora. Temos que viver imitando os santos, imitando Cristo. Agora, sabe por quê? Porque se nós como é que eu vou dizer? Se nós relaxarmos a nossa existência na chance de purgatório, que não tem também garantia, a gente acaba se acomodando no pecado venial. Aí mora um problemaço. Porque o pecado venial, ele cria vícios na nossa alma que nos levam ao pecado mortal, tá? Então aí, já temos aí o primeiro risco. O primeiro risco. Segundo risco, no purgatório, nós temos um sofrimento gigantesco. Gigantesco. Então é melhor pagar aqui algumas coisas que possam limpar a nossa conta na economia da salvação, que a gente vai pagar no purgatório. Porque é um sofrimento imenso, intenso. E o maior sofrimento do purgatório é o fato de que nós não podemos já gozar a felicidade sobrenatural no agora. Isso é um sofrimento gigantesco. Então, o purgatório, isso aqui que eu vou dizer é muito interessante. Ó. O purgatório, ele guarda uma particularidade aparentemente contraditória. No purgatório, nós temos a pior tristeza. Porque tem uma espécie de adiamento da felicidade sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, temos a maior alegria, que é um sofrimento gozoso de outro modo, porque nós sabemos que seremos salvos. Estar no purgatório é garantia de ser salvo. Olha que bonito isso daí. Ó. É uma tensão, uma espécie de contradição muito bonita. Né? Diga lá, Mirza. Eu demorei a passar a palavra para vocês, Mirza e Mariana,
Tomara que não tenham se esquecido da pergunta. Diga lá, Misa. Não, mesmo com todo o TDAH, ainda lembro da pergunta que eu queria fazer. Varela, é o seguinte, eu estudei em colégio católico, né? Eu estudei no Rosário. E aí as aulas de ensino religioso eram dadas, né, era lecionado pelas freiras, né? Tinha uma freira, era muito bacana, que ela era uma gracinha, e eu fiz uma vez uma grosseria com ela, já procurei ela em todas as redes sociais, para um dia pedir perdão para ela, não a encontro. Justamente o assunto era esse, não era mencionado no colégio a questão do purgatório, era céu e inferno, ponto, né? Não sei se pela nossa idade, ela não falava. E aí uma vez eu perguntei, ela falando do que se deveria fazer para ir para o céu e do que se não deveria fazer, né? E você já iria direto para o inferno. Enfim. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, olha, então se a pessoa for ruim, matar, estuprar, roubar, fizer todas as atrocidades, e ela no último momento, ela se arrepender, ela vai para o céu ou vai para o inferno? Ela falou, não, ela vai para o céu. Então, e isso daí ficou na minha cabeça, e aí foi até expulso de sala de aula por conta desse questionamento, que aí eu falei que não valia a pena ser boa, né? Olha só o nível de maturidade da criatura. Mas aí isso sempre ficou na minha cabeça, porque nesse caso, né, a pessoa está em pecado mortal, e às vezes graves pecados mortais, né? Mais de um ali, tem uma coleção. Mas houve um arrependimento sincero nos instantes finais. Essa pessoa vai para o purgatório? Boa pergunta. Se o arrependimento é sincero, 100% sincero, ela já está contrita e Deus já a salva. Deus já a salva. Ela vai para o céu. Olha só, 100% sincero. Só que o 100% sincero aqui é uma coisa muito rara de acontecer, que independe, inclusive, do sacramento da confissão. Ó. Só que isso daí é muito raro, tá? Raríssimo. Raríssimo. Porque nesse tipo de caso, a graça de Deus soprou naquele ser e limpou todo o ser. Porque Deus pode fazer isso daí. Mas olha, isso daí é bem raro. Geralmente, quando Deus faz isso, é dentro de um plano maior de salvação, usando aquela pessoa, inclusive, para salvar outras pessoas, tá? Geralmente é assim, tá? Agora, tem o caso da pessoa que cometeu todas essas atrocidades, se arrependeu, procurou ela era batizada, procurou o sacramento da confissão e teve seus pecados perdoados. Tá? Também vai para o céu, desde que não tenha impurezas ainda ou pecados veniais. Tendo impurezas e pecados veniais, purgatório. É assim mesmo. A lógica da salvação funciona dessa forma. Tá joia? Agora veja bem, Mirza. Uma pessoa que vai se afundando no pecado cada vez mais e aumentando as suas atrocidades, obviamente ela está se distanciando da graça. Então vai diminuindo a chance dela de se arrepender. O que não aniquila a chance de se arrepender. Ó. É mais ou menos assim que funciona. Tá? A religião cristã ela é bonita, ela é belíssima, e ela é a que é mais humana, por ser muito mais divina do que as outras, por isso ela é mais humana também, porque o nosso Deus é o Deus encarnado, o Deus feito homem, ela é a religião superior às outras. Até nesse sentido, porque ela possibilita a salvação de todas as almas humanas. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Tá? O purgatório ele não é acreditado pelos protestantes, infelizmente, pela maioria das seitas protestantes. Isso é uma tristeza. Porque o purgatório, como a Michele bem falou, o purgatório aumenta a nossa esperança de salvação. Ó. Tá? Os protestantes não aceitam o purgatório porque o purgatório não está escrito de forma literal nas Sagradas Escrituras. Né? E eles seguem apenas as Sagradas Escrituras. Nós não. Como o professor Alexandre já deve ter explicado, nós seguimos as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Né? E às vezes o magistério, ele traz ali pontos da fé que estão, de alguma maneira, como é que eu vou dizer, compactados nas Sagradas Escrituras e não exteriorizados. Né? Então, os protestantes, eles se perdem nisso daí. E o fato de eles acreditarem apenas no que está escrito literalmente nas Sagradas Escrituras traz um problemão para eles, porque
cada um pode ter uma interpretação diferente da Sagrada Escritura sem o auxílio da tradição e do magistério. Por isso que existem 40 mil seitas protestantes, cada uma com uma interpretação diferente da doutrina, que é um absurdo. Né? Ok, Nisa? Ficou mais ou menos claro? Ok, claríssimo. Então tá joia. Mariana, pode falar? Bom, a minha pergunta é com relação ao sacramento da unção dos enfermos. Quando a gente tem um cenário de um paciente que vivia uma vida, às vezes era batizado, mas não tinha uma vida reta, decente, católica, praticante, e, sei lá, sofre um acidente, vai para um leito de UTI, fica entubado, ou até um paciente que perde, né, as faculdades mentais, como alguma demência, alguma coisa nesse sentido. Se ele recebe o sacramento, né, da unção, ele, ao morrer, é um indivíduo que vai para o purgatório, né, porque ele não tinha consciência, ou não? Ele já vai direto para o céu? Pelo fato do indivíduo não ter aquela consciência de ter o arrependimento sincero, consciente, como que funcionaria nessas situações? Excelente pergunta. Primeira coisa, a eficácia do sacramento da unção dos enfermos depende do sacramento do batismo, como você bem disse, né? Nós vamos chegar a um momento que a gente vai estudar os sacramentos de maneira mais detalhada, mas o batismo ele é o sacramento da entrada da vida cristã. Né? É no batismo que você nasce, né? Sobrenaturalmente, podemos falar assim, né? É no batismo que você nasce sobrenaturalmente. Então, quando você é batizado e recebe o sacramento dos enfermos, mesmo que você esteja desacordado, em coma, o efeito da unção dos enfermos é eficaz. É eficaz. Isso significa dizer que limpa a alma da pessoa e leva a pessoa à salvação. Tá? A dúvida leva a pessoa aos céus de maneira direta ou passa pelo purgatório? Vamos ver o que o catecismo diz, ó, tá? Porque esse dado aí realmente é um dado confuso, que tem dúvidas. E, se eu não me engano, tem padres da igreja que dizem uma coisa e padres da igreja que dizem outra. O que é certo é o seguinte: essa alma será salva. Essa alma será salva, tá? Ó, no livro aqui do Léo Tresse, nós temos o seguinte, quer ver, ó? Ele fala sobre isso um pouquinho. Cadê? Aqui, ó. Só um segundinho. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Certamente, há muitos... está na página 178, tá? Certamente, há muito poucos tão otimistas que esperam que o juízo particular os apanhe livres de todo vestígio de pecado. Ó, então, olha só, poucos de nós vamos aceitar a ideia de que o juízo particular nos pegue sem nenhum vestígio de pecado. Porque nós sabemos da nossa vida, né? A gente peca pra caramba, né? O que significaria estarem limpos não só de pecados mortais, mas também de toda a pena temporal ainda por satisfazer. De toda a dívida de reparação ainda não paga a Deus pelos pecados perdoados. Tem isso também, tá? Nós temos os nossos pecados mortais perdoados na confissão, no sacramento da confissão, só que por vezes restam impurezas desses pecados, que deixaram de ser mortais, mas fluem na nossa existência ainda como imperfeições, o que impossibilita a nossa passagem direta para o céu. A gente teria que passar para o purgatório nesse tipo de caso. Aí continua. Custa-nos pensar que possamos morrer com a alma imaculadamente pura. E, não obstante, não há razão que nos impeça de confiar nisso, pois foi para isso, para limpar a alma das relíquias do pecado, que se instituiu o sacramento da unção dos enfermos. É para isso que se concedem as indulgências, especialmente a plenária, para o momento da morte, que a igreja concede aos moribundos com a última bênção. Então, assim, Mariana, segundo a interpretação do Léo Tresse, o que ocorre é o seguinte: a unção dos enfermos tem total eficácia na alma que já foi batizada, mesmo que a pessoa esteja desacordada. Porque uma coisa eu sei, isso é dado de catecismo. A unção dos enfermos tem eficácia enquanto o ser está vivo. Se o ser está vivo, a alma está ali ainda, não foi separada do corpo. Então, não importa se está consciente ou inconsciente. Então, a unção dos enfermos tem eficácia.
E a defesa aqui de tese do Léo Tressi é o seguinte: se a unção dos enfermos tem sempre eficácia, né, ela tem a eficácia total, que é de limpar totalmente a alma, não deixando qualquer impureza. Então, segundo o Léo Tressi, a alma do moribundo que recebe a unção dos enfermos, se ela já foi batizada, ele vai ter acesso direto aos céus. Só que, olha, agora eu estou falando por mim, tá? Eu não tenho certeza se isso é dado de doutrina. Eu não tenho certeza. O que é dado de doutrina é que a unção dos enfermos possibilita a salvação da alma humana. Agora, se de maneira indireta, passando pelo purgatório ou direta, eu não sei se é dado de doutrina, tá? Não sei se é dado de doutrina. Então, eu fico te devendo essa resposta. Por enquanto, confiemos na interpretação do Léo Tressi, que é um teólogo que eu confio bastante, já que ele tem base tomista, né? Que talvez Santo Tomás de Aquino seja o maior doutor da igreja. Né? A gente confia quase tudo em Santo Tomás. Os erros de Santo Tomás são erros sobre o mapa cósmico, a posição dos planetas. Agora, sobre questão de doutrina, ele não erra, né? Então, assim, fiquemos com a interpretação. Então, respondendo a sua pergunta sobre a interpretação de Léo Tressi, é o seguinte: mesmo moribundo, inconsciente, se ele for batizado e recebe a extrema unção, ele vai direto para o céu. Ok, Mariana? Eu acho que é disso que nós interpretamos esse parágrafo, né? Sim, sim. Ok? Ótimo. Então, continuando, para a aula não ficar também tão extensa, e já caminhando para um final, tá? O que acontece? Então, existem três destinos possíveis. Tem um quarto destino, tá? Que é necessário ser falado, mas que também não é uma verdade doutrinária. Mas 90% dos padres da igreja defendem isso que eu vou dizer agora. Inclusive Santo Tomás de Aquino, tá? Que é o seguinte: o que acontece com a alma de uma criança que não foi batizada, mas ao mesmo tempo não chegou à idade da razão, que é mais ou menos 7 anos de idade, e morreu. Então ela morreu ali entre o nascimento e os 7 anos de idade e não recebeu o sacramento do batismo. Isso daí é uma questão também interessante, ó. Uma questão interessante, porque, por um lado, se ela não recebeu o batismo, ela é refém do pecado original. Então, o destino dela teria que ser o inferno. O inferno enquanto... Ó, isso aqui também é importante. Ó, o inferno enquanto morte eterna. Porque, veja, a palavra inferno ela é dúbia, tá? Inferno significa região abaixo. Então, existem regiões infernais abaixo de nós que não é o inferno que nós chamamos como condenação eterna. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Já, já. E, por um outro lado, essa criança, ela não cometeu um pecado por ato próprio. Ela é refém do pecado original, mas ela não cometeu um ato de pecado mortal. Por quê? Porque ela não está na idade da razão. Então, ela não pode ter uma ação deliberada. Se ela não tem uma ação deliberada consciente, ela não pode pecar. Entende? Então, ela não pode ir para o céu, porque ela tem impureza do pecado mortal original, mas, ao mesmo tempo, flui para a nossa consciência uma espécie de injustiça se ela fosse condenada ao inferno, visto que ela não pecou mortalmente por uma ação particular. Né? Primeira coisa que a gente tem que entender: se essa criança for condenada ao inferno e à morte eterna, não seria injusto. Não seria injusto. Isso parece esquisito para nós, tá? Mas não seria injusto. Sabe por quê? Porque ela é refém do pecado original, porque ela pertence ao gênero humano, à espécie humana, e ela recebeu o dom gratuito da existência. Ela poderia não existir, e ela existiu. Existir é melhor que não existir. Existir é melhor que não existir. Então, assim, ela tem um dom gratuito. Mas, ao mesmo tempo, ó, por mais que não seria injusto ela ir para o inferno e morrer por toda a eternidade, algo aí parece que não está certo. Então, o que a maior parte dos padres da igreja defendem? Defendem que existe uma região infernal que não é o inferno da morte eterna, mas é uma região também abaixo chamada de limbo. Seria o limbo dos infantes. A criança que não se batizou
mas não pecou mortalmente por um ato deliberado, mas é refém do pecado mortal, ela iria para o limbo dos infantes. O que ela experimentaria no limbo dos infantes? Ela experimentaria felicidade plena no limite natural. Ou seja, ela experimentaria felicidade plena, mas sem ter contato com Deus, sem ver a face de Deus, sem ter a visão beatífica, sem experimentar a felicidade sobrenatural. Isso é uma saída intelectual da igreja muito interessante, que é a existência do limbo dos infantes, tá? Não sei se ficou claro. Esse seria um quarto destino, né, para um ser que acabou de morrer. Ok? Tá claro? Então vamos lá, só para a gente caminhar para o final da aula. Falamos, portanto, do purgatório, né? E falamos do inferno. Só vale aqui uma referência para nós do próprio catecismo, para a gente não ficar perdido, tá? No inferno e no purgatório, nós temos que pagar penas. As penas do purgatório são eternas, as penas do inferno são eternas, as penas do purgatório, elas demandam uma determinação até expurgar as nossas impurezas. Mas também existe pena, né? E geralmente a imagem que nós temos, que é traçada e relatada pelos padres da igreja, é a imagem do fogo. O fogo é uma imagem muito forte, e possivelmente o inferno e o purgatório são feitos de fogo físico mesmo, tá? Não material no sentido grosseiro, mas físico. Físico aí significa que é uma espécie de fogo que nós temos a sensação semelhante à sensação material, mas pior. Mas, ao mesmo tempo, ao invés de estar queimando o nosso corpo, está queimando a nossa alma espiritual. Então, deve ser um sofrimento terrível. Né? Você se imagina colocando a mão no fogo. Ó. Você não consegue ficar ali por muito tempo. Você tira em defesa da sua própria mão. No inferno e no purgatório, é como se sua mão ficasse e você não pudesse tirar. No caso do purgatório, enquanto seus delitos não forem purificados, e no caso do inferno, para todo o sempre. Então é um sofrimento assim inimaginável, tá? Inimaginável. E essas penas podem ser penas de dano ou pena de sentido. Pena de sentido é o sofrimento enquanto sofrimento. É o fogo te queimando. É o fogo te queimando. Por toda a eternidade, no caso do inferno. Né? E no caso do purgatório, seria aquela pior tristeza de saber que a sua vista de Deus, sua visão beatífica, foi adiada. Mas também tem a pena de dano. Essa é a pena de sentido. Falei besteira. Essa é a pena de sentido. Que você sente o sofrimento. Mas também tem a pena de dano. A pena de dano, no caso do inferno, é aquele sofrimento que você tem de saber, de ter a consciência plena de que você nunca mais verá Deus. De que você nunca mais será feliz. Imagine um negócio desse. Tem um santo padre da igreja que ele junta a pena de sentido, que é o sofrimento, e a pena de dano, que é o sofrimento maior de saber que está condenado por toda a eternidade. Ele diz que é como se você estivesse num quarto que as paredes fossem te apertando. E quanto mais você toma consciência de que a felicidade nunca mais será experimentada por você, as paredes vão se fechando. E você vai sendo soterrado, vai sendo exprimido numa camisa de força quase. Só que você nunca morre. Isso, para mim, quando eu li essa imagem, esqueci o nome do santo agora. Quando eu li essa imagem do inferno, isso me causou pavor. Por quê? Porque eu cansei de ter sonhos, Roberto Varela, cansei de ter sonhos de estar tendo a minha respiração oprimida. E é uma sensação horrorosa. Então, você imagina isso para todo sempre piorando, mas nunca morrendo. Então, assim, é uma sensação horrorosa. É o maior sofrimento de todos, é o sofrimento do inferno. Esse sofrimento também existe no purgatório. Só que, como eu disse, lá a pena de dano ela é menor porque você sofre
mas ao mesmo tempo gozando a possibilidade da felicidade, que é a tal da maior alegria do purgatório. Percebe? Isso é um dado, né? E o catecismo, quando ele vai falar do purgatório, só para a gente caminhar para o final, ele diz, ó, a igreja denomina, isso aqui é o catecismo mesmo, tá? Não é o Léo Tressi, não. A igreja denomina purgatório a purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que, se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Aí seria a condenação eterna. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas, podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Ok? Então, o purgatório visa purificar. Sobre o inferno, o que o catecismo nos diz? Sobre o inferno, o que o catecismo nos diz? Só um segundo. 177. Está aqui, ó. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Então veja, olha que coisa curiosa. A pena de dano é o pior sofrimento do inferno, é pior do que a pena de sentido, que a pena de sentido você está sofrendo com o sentido de estar sendo apertado e queimado. Mas a pena de dano é a certeza absoluta que você tem que você nunca mais experimentará a visão beatífica. Isso é o pior dos sofrimentos. Pois Deus é o único com quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira, como diz o catecismo. E por último, o que o catecismo diz da visão beatífica, né, do céu? Deixa eu ver onde está isso aqui no catecismo. Aqui diz, ó, por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou à sua glorificação celeste os que creram nele e que foram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados nele. Esse mistério da comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo supera toda compreensão e toda imaginação. A Escritura fala-nos dele em imagem: vida, luz, paz, festa de casamento, vinho do reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, paraíso. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Então, toda a felicidade que nós experimentamos agora, né, na vida de peregrinação, não é nada perto da felicidade que experimentaremos no céu, tá? O Léo Tressi, inclusive, fala o seguinte: apesar do gozo, da felicidade sobrenatural maior é o próprio Deus, nós no céu também experimentamos os gozos acidentais, que são felicidades menores, que nós experimentamos também no céu, né? E aí que ele exemplifica. Olha que bonito isso. Teremos com os gozos acidentais a aventura de gozar da presença de nosso glorificado Redentor Jesus Cristo enquanto homem e de nossa Mãe Santa Maria, cujo doce amor tanto admiramos à distância. Então nós veremos Cristo, né, o Deus feito homem, e Nossa Senhora. Teremos a dita também de ver-nos em companhia dos anjos e dos santos. Olha só, perceberemos a presença dos anjos e veremos os santos que tanto admiramos e veneramos, ó, entre os quais estarão também membros da nossa família e amigos que precederam na glória. Olha que coisa fantástica. Mas essas alegrias serão como o tilintar de umas campainhas ante a sinfonia esmagadora que será o amor de Deus. Então, assim, por mais que teremos essas alegrias acidentais, essas felicidades acidentais, isso é nada perto da felicidade maior, que é experimentar Deus tomando posse de todo o nosso ser, que é a felicidade sobrenatural, ok? Então, dito isso, falamos tudo sobre o juízo particular. Falta falar do fim do mundo e do juízo
universal, ok? Veja bem, o fim do mundo, ele está previsto na história da salvação, né? Tanto é que quando você pega a Bíblia, as Sagradas Escrituras, você tem o primeiro livro, que é o Gênesis, que é a criação, a origem, e você tem como último livro o Apocalipse. Apocalipse chama fim. Então, ali está a história da salvação. Então, início, meio e fim. Né? Então, o mundo tem uma história que tende a um fim. Então, o fim do mundo, ele existe. Né? E o fim do mundo, ele é preconizado, né, pela nossa doutrina como aquele fim do mundo que vai acontecer seguido, né, do juízo universal. Né? Só para vocês terem uma ideia. Olha o que nos diz o Léo Tressi para guiarmos esse fim de aula. Olha só. Cadê? Aliás, isso aqui não é nem o Léo Tressi, né? Não, é o Léo Tressi mesmo. É porque está em outra letra, mas é o Léo Tressi, não é o catecismo, não. Olha o que ele diz. Ó. Se de alguma coisa estamos certos, é de desconhecer quando acabará o mundo. Então, o mundo vai acabar e não sabemos quando, tá? Poderá ser amanhã ou dentro de 1 bilhão de anos. O próprio Jesus, segundo lemos no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, eu até tinha separado aqui o Evangelho de São Mateus, mas não vai ter necessidade da gente ler por conta do tempo da aula, tá? O Evangelho de São Mateus é descrito alguns dos prodígios que padecerão o fim do mundo. Haverá guerras, fome e pestes. Virá o reino do anticristo. O sol e a lua se obscurecerão e as estrelas cairão do céu. Aparecerá a cruz no firmamento. Só depois desses acontecimentos veremos o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. Então, o fim do mundo ele vai ser marcado pela segunda vinda de Cristo, só que agora no trono. Né? Se a primeira vinda de Cristo ele é o crucificado, representando a sua misericórdia em relação ao pecado do homem, agora na segunda vinda, no fim do mundo, Cristo voltará trazendo a sua justiça. Deus é justiça e misericórdia. Então ele vai vir no trono. A cruz é o trono agora. A cruz não é a paixão apenas. É o trono. E quem senta no trono é o rei. O rei julga. O rei é a justiça. Lembremos, isso aqui é um parênteses rápido, tá? Gente, desculpa a extensão da aula, mas eu acho que é importante, tá bom? Existe uma imagem, se eu não me engano, ela é ortodoxa, que é do Cristo Pantocrator, que é a imagem de Cristo, com uma linha imaginária dividindo Cristo em dois, tá? De um lado, ele está com esse sinal de mãos e a sobrancelha dele está levemente decaída sobre o rosto, mostrando uma certa bondade. E do outro lado, a sobrancelha dele está eriçada, representando uma espécie de ira. E nesse outro lado, a mão está segurando um livro, que é o livro da lei, que é o livro dos mandamentos. De um lado é a misericórdia, do outro lado é a justiça. Tá? Deus é misericórdia e justiça. Deus não é só misericórdia, como querem defender alguns. O inferno existe. Deus também é justiça, mas também não é só a justiça, né? Como defendem também outros. Deus é misericórdia e justiça. Existe uma frase de Santo Agostinho belíssima. Eu não sei se eu consigo lembrá-la ipsis literis, mas dá para lembrá-la, pelo menos seu significado distante. Santo Agostinho diz mais ou menos assim: como eu era enganado, meu Senhor. Eu me afastava do Senhor, achando que poderia esconder de ti. Mas eis o meu engano. Ao me afastar de ti, misericordioso, me aproximei de ti, irado. Então, veja, não tem como se esconder de Deus e fugir de Deus. Estar no inferno é padecer a justiça de Deus. Estar no inferno é se aproximar de Deus irado. Porque a ira de Deus é justa.
O mesmo Cristo vira a face para receber um outro tapa, o mesmo Cristo expulsa os vendilhões do templo com chicotadas. Misericórdia e justiça. Passividade de um cordeiro manso que vai para o sacrifício, tá? E ira de um pastor que quer as ovelhas, mas que, por justiça, condena o lobo. Percebem? Então, essa imagem é muito interessante para termos na nossa mente. Então, no fim dos tempos, no fim do mundo, Cristo aparecerá no trono, como um juiz. Mas tudo isso nos diz bem pouco, porque já houve guerras e pestes. Então, assim, apesar dos sinais serem esses, é muito difícil reconhecermos os sinais, porque a nossa inteligência é muito limitada, né? Nos nossos dias, houve quem visse na dominação comunista o reino do anticristo. Os espetáculos celestiais poderiam acontecer a qualquer momento. Por outro lado, as guerras, as fomes e as pestes que o mundo conheceu poderão não ser nada em comparação com as que padecerão ao final do mundo. Então, assim, o mundo parece que está louco, vamos ser honestos, está tudo perdido, tudo fragmentado. É só morte, guerra, e as pessoas parecem que estão cada vez mais perdidas. Isso pode ser o sinal do fim dos tempos? Pode, mas também pode não ser. Pode ser que os sinais do fim dos tempos ainda nem chegaram, pode ser 1000 vezes pior do que isso. Pode ser que ainda não tenhamos chegado ao fim do poço, ao fundo do poço. Ó. Então, assim, temos que estar preparados para dias piores, tá? Isso também é uma atribuição do cristão católico. Está preparado para dias piores, ok? Além disso, diz o Léo Tressi, agora para a gente falar da ressurreição dos corpos, tá joia? Que é um outro ponto interessante. Uma das coisas que sabemos com certeza sobre o fim do mundo é que quando a história dos homens acabar, os corpos de todos os que viveram se levantarão dos mortos para unir-se novamente às suas almas. É o que chamamos de ressurreição da carne ou ressurreição dos corpos. Então, veja bem, lembremos, o ser humano é um ser que existe numa união substancial entre corpo e alma. O homem não é só alma, o homem não é só corpo, o homem é os dois. Então, obviamente, tem que ter a ressurreição dos corpos. Aqui cabe um dado curioso, né? Que eu acho uma maravilha. Quando eu li isso, eu achei uma maravilha, achei até meio engraçado. O Santo Tomás de Aquino defende a tese de que quando o nosso corpo for ressurrecto, né, ele vai ter a aparência de que tínhamos quando tínhamos 30 anos de idade. Que é considerado por Santo Tomás o formato ideal do corpo, onde a beleza da alma está mais externada no corpo. Isso é bonito pra caramba, né? Isso é bonito pra caramba. Então, assim, lembre como vocês tinham quando tinham 30 anos de idade. Ó. Pode ser que Santo Tomás estivesse certo. Mas continua. Já que foi um homem inteiro, corpo e alma, quem amou a Deus e o serviu, mesmo à custa de dor e do sacrifício, é justo que seja um homem inteiro, corpo e alma, que goze da união eterna com Deus, que é a recompensa do amor. E já que é o homem inteiro quem rejeita a Deus ao morrer em pecado, impenitente, é justo que o corpo partilhe com a alma a separação eterna de Deus, que o homem como um todo escolheu. Então, veja bem, o ser no inferno, o ser humano no inferno também vai ter um corpo, tá? Também vai ter um corpo. Né? Só que um corpo já numa existência acima da existência material. A gente vai ver já que natureza é essa. Mas isso é importante saber, tá? O corpo salvo e o corpo condenado, eles vão existir após a ressurreição. Então, imagine o sofrimento no inferno de ter um corpo físico. Não material como esse, mas físico. Né? Continua. O nosso corpo ressuscitado será constituído de tal maneira que ficará livre das limitações físicas que o caracterizam nesse mundo. Por isso que não é um corpo material como nós temos agora, tá? Mas é um corpo físico. Ou seja, é como se as atribuições da nossa alma espiritual continuassem nesse corpo, tá? Então ele não vai ter as limitações no corpo físico, no corpo material, desculpa. Então, por exemplo, eu não consigo atravessar com o meu corpo uma base material sólida. Com esse novo corpo eu conseguiria. Tá? É um corpo
que ele está em outro tipo ele é alçado a um outro tipo de natureza. Tanto é que ele explica aqui agora. Nesse corpo, nesse novo corpo, que é o mesmo ao mesmo tempo, né? Só que ele agora ele passa por um processo. Já não precisará do alimento ou bebida, e de certo modo será espiritualizado. Então o corpo ele é espiritualizado, ele acaba acarretando uma nova natureza, que é a natureza física, não material, mas física, tá? No sentido de espiritualizado. Além disso, o corpo dos bem-aventurados, ou seja, do corpo dos que estão no céu, será glorificado. Todos os corpos são espiritualizados após a ressurreição. Só que os corpos dos bem-aventurados que experimentam a visão beatífica serão glorificados. O que isso significa? Possuirá uma beleza e perfeição, que será a participação da beleza e perfeição da alma unida a Deus. Então as pessoas, todas elas serão belíssimas. Não vai ter feiura. Isso aqui é muito bonito, né? É maravilhoso. E aqui cabe um dado interessante para terminarmos a aula de fato. Agora não é mais promessa de político, tá? De fato, vamos terminar. Como o corpo da pessoa em que a igreja habitou foi certamente templo de Deus, a igreja sempre mostrou uma grande reverência pelos corpos dos fiéis defuntos. Aliás, aconselho aqui a leitura de um livro do Santo Papa João Paulo II, que é a Teologia do Corpo, tá? Não existe religião que mais respeite e dignifica o corpo humano do que a religião cristã católica. Ao contrário do que as outras pessoas dizem. Ao contrário do que as outras pessoas dizem, tá? E continua. Geralmente damos respeito aos fiéis defuntos e a igreja pede que sepultemos os corpos com orações cheias de afeto e reverência, em túmulos bentos, especialmente para esse fim. Isso aqui que é importante. Ó. A única pessoa dispensada da corrupção do túmulo, que quando a alma se separa do corpo, ó, o corpo ele começa a se dissolver, como eu disse. O único ser humano que não passou por isso foi a Mãe de Deus, Nossa Senhora. Por especial privilégio de sua assunção, o corpo da bem-aventurada Virgem Maria, unido à sua alma imaculada, ou seja, ela não teve a mancha do pecado original como nós tivemos, a alma dela e o corpo dela, né, o ser de Nossa Senhora, foi glorificado e assunto ao céu. O seu divino Filho, que dela tomou a sua carne, isso aqui é interessante também, né? A carne que compõe o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, tem presença do corpo de Nossa Senhora. Então, olha que coisa curiosa. O fragmento da hóstia que nós recebemos na Santa Missa tem também Nossa Senhora ali junto. Porque houve também, durante a gestação de Nossa Senhora, do mesmo jeito que eu relatei para vocês, né, que o meu filhinho está lá recebendo alimentação, Jesus também está recebendo alimentação natural do corpo de Nossa Senhora. Isso é muito bonito. É por isso que a igreja dá tanta importância a Nossa Senhora. Como ela tem uma dignidade superior à dos anjos. Ó. O seu divino Filho, que dela tomou a sua carne, levou-a consigo para o céu. Este acontecimento é comemorado no dia 15 de agosto, né? Ou no domingo seguinte a essa data, festa da Assunção de Maria. O mundo acaba, os mortos ressuscitam, e aí vem o juízo universal. Agora a definição de juízo universal para terminarmos. Esse juízo verá Jesus no trono da justiça divina, que substitui a cruz, trono da sua infinita misericórdia. Pois agora o trono, ele simboliza a sua divina justiça. E aí vem o catecismo. Vou ler essa parte do catecismo e vamos encerrar a aula. E se tiverem algumas perguntas, né, a gente está aqui para respondê-las. Olha o que diz o catecismo. O juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Só ele decide o seu advento. Por meio de seu Filho, Jesus Cristo, Deus pronunciará, então, sua palavra definitiva sobre toda a história. Aqui tem um dado interessante. Ó. O nosso juízo particular não se altera. O juízo que a gente recebe logo depois da morte. Só que no juízo final, o nosso juízo particular, ou a nossa história particular, vai ser expressada para todos os outros seres. Então, aquela piadinha que as pessoas geralmente fazem, né? A nossa vida vai passar
numa tela de 8K, para todos verem as nossas imperfeições e os nossos méritos. Tá? Conheceremos, então, o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação. Gente, vocês não têm ideia do que pode ser isso. No juízo universal, nós vamos ter conhecimento de toda a narrativa de todos os seres humanos ao mesmo tempo. E no que constitui todo o plano de salvação de Deus. Cara, imagine a gente conceber Deus criando todas as coisas, como ele criou, mas concebendo de uma maneira extremamente verdadeira, 100% verdadeira. Deve ser uma felicidade incrível. Isso deve satisfazer o nosso intelecto de uma maneira que a gente nem imagina. E compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais sua providência terá conduzido tudo para o seu fim último. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas por suas criaturas e que seu amor é mais forte do que qualquer morte. Pô, isso é muito bonito. É muito bonito. Bem, amigos, acho que podemos parar por aqui. Cedemos muito o nosso tempo de aula. E aí queria abrir para perguntas, se é que vocês têm perguntas, ok? Se não, podemos nos despedir, fazer a oração final e encerrar a aula, ok? Fico à disposição de vocês. Comigo, Varela, foi excelente. Que Obrigado bom. aí. Obrigado aí. Muito bom, Varela. Então tá bom. Se está claro, então cumprimos o objetivo, ok? Então é isso. Vamos fazer então a oração final e encerrar a nossa aula, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, meus amigos. Um abraço. Bom resto de fim de semana. Atrapalhei o sábado de vocês. Obrigada, Varela. Mas ainda temos Parabéns, papai. Tá joia. Obrigado. Parabéns, Varela. Obrigado aí, tá? Valeu, meus amigos. Muito obrigada, Varela. professor. Bom final de semana. Parabéns aí pelo bebezinho. Obrigado, valeu. Fiquem com Parabéns, Deus. papai. Bom final de semana. Obrigado. Até mais. Parabéns, Varela. Valeu aí por compartilhar aí seu conhecimento com a gente. Obrigado. Que isso, meu amigo. Que agradeço. Até mais. Até mais.